Alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. A intolerância dentro e fora de casa. A violência contra as mulheres ganha proporções alarmantes. Os números de uma pesquisa do Ligue 180 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, divulgada nesta terça-feira, mostram que a cada dia no mês de dezembro de 2018, 391 mulheres foram agredidas pelos companheiros. As agressões, quando não recebem um freio, terminam em tragédias, em mortes. A grande quantidade de feminicídios marcou o ano de 2018. Mas nos primeiros dias deste ano, os sinais de intolerância contra as mulheres continuam bem evidentes. Em um intervalo de 5 anos, entre 2011 e 2016, 6.393 mulheres foram assassinadas no Brasil, muitas aqui no Ceará, na capital e no interior do estado. Fruto da impunidade, a violência doméstica desafia a justiça e a própria sociedade. A intolerância de namorados, maridos, companheiros quebra o bem-estar de uma família. A impunidade estimula ainda mais crimes contra as mulheres. Essa violência precisa parar. Quando você denuncia, uma agressão ou um assassinato pode ser evitado. O assunto mexe com a vida de milhares de cearenses e está aqui no Jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. São 7h04. Acesse nossas redes sociais e fique sempre muito bem informado. Nós estamos no Facebook, Twitter e também Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 859-8940-2385. 7h04. A onda de violência no Ceará fez o presidente Jair Bolsonaro declarar, nesta terça-feira, que a luta no combate à criminalidade na segurança pública deve ser tarefa cobrada de todas as instituições. Em mensagem publicada na rede social Twitter, um dos canais oficiais de comunicação do presidente na internet, o novo chefe do Planalto defendeu que a ação deve ser feita sem jogo de empurra. Bolsonaro mandou um recado para autoridades políticas e do judiciário. Presidente, governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, vereadores e judiciário têm que ser cobrados para que dias melhores aconteçam quanto à segurança pública.
Agir em conjunto sem jogo de empurra é um grande passo para dar a resposta que os brasileiros tanto pedem, disse Jair Bolsonaro. O Ceará está hoje no centro das atenções no Brasil sobre os atos de violência praticados por facções criminosas desde a noite da última quarta-feira. O governo federal enviou tropas para reforçar a segurança na Grande Fortaleza, a pedido do governador Camilo Santana. Outras unidades da federação, como o Pará, também pediram reforços das tropas. A situação é mais crítica no Ceará, que nesta terça-feira voltou a registrar novos casos de violência atribuídos aos grupos criminosos. São 7h05. Quase 200 pessoas apreendidas e presas como suspeitas das ações criminosas no Ceará nesses últimos 7 dias. Na região do Maciço do Baturité, a polícia ainda tenta recapturar fugitivos da cadeia de Pacoti. O Neto Rodrigues tem mais informações. As ações da Secretaria de Segurança Pública para combater os ataques das facções criminosas provocaram, até o momento, quase 200 prisões e apreensões de suspeitos de envolvimento com os atentados na Grande Fortaleza e no interior do estado. As prisões ou apreensões de menores de idade ainda não cessaram os ataques criminosos, mas, nessa terça-feira, as polícias militar e civil agiram dentro de uma estratégia da Secretaria de Administração Penitenciária para transferir dezenas de detentos das cadeias públicas da capital e de cidades do interior, como Itapajé, Acaraú, Cruz, Jijoca de Jericoacoara e Marco. A polícia não conseguiu ainda alcançar os 23 fugitivos da cadeia pública de Pacoti, o que contribui para mais insegurança na região Maciço de Baturité. Dos 23 presos, apenas 4 foram recuperados até o final da noite desta terça-feira. Os detentos estavam na área rural do município de Guaramiranga, que tem limites com a cidade de Pacoti. Da região Maciço de Baturité, Neto Rodrigues para o Alerta Geral. 7h07. Integrantes de facção suspeitos de ataques em Icó são capturados pelo Raio. Richard Lopes. Policiais do Raio de Icó, depois de diligências desde a última segunda-feira pela madrugada, conseguiram capturar ontem 2 suspeitos de ataques à emissora de rádio Papagaio FM 97,5 e a Câmara de Vereadores. Foi apreendido o menor de 16 anos e preso seu primo de 21 anos, com um revólver, munições, uma quantidade de entorpecentes, 2 celulares e máscaras. A dupla é suspeita de atirar na madrugada da segunda, na rádio e na porta da Câmara de Vereadores. Os policiais do Raio descobriram que a prefeitura também seria atacada, mas o plano não deu certo. O menor já tem várias passagens por centros socioeducativos pela prática de delitos e havia saído ano passado. Policiais do Raio disseram que a motivação dos ataques seria por conta do governo do estado estar reprimindo o crime organizado e, em represália, integrantes da facção ordenaram os ataques em Icó. Um policial do Raio destaca que a dupla capturada teria uma dívida com um traficante de R$2.000 de drogas e, por isso, aceitaram a empreitada criminosa para quitar a dívida. A dupla foi conduzida à delegacia de Icó para procedimento. Quanto o autor do incêndio a um caminhão caçamba, também na madrugada da segunda-feira, o acusado ou acusados já foram identificados pela polícia. Richard Lopes, da Icó da Papagaio FM para o Alerta Geral. 7h09. Ataques criminosos. Varas trabalhistas de Maracanaú, Caucaia e Pacajus suspendem atendimentos. Vamos à redação, Marcelo Raulino. As varas trabalhistas de Maracanaú, Caucaia e Pacajus suspenderam os atendimentos nesta terça-feira, após a publicação de uma portaria que possibilita a suspensão provisória do serviço presencial em unidades do interior e da região metropolitana por conta dos ataques a prédios públicos e da crise de segurança no estado. Na capital, as varas do trabalho de Fortaleza, Fórum Altran Nunes e a sede do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará permanecem em funcionamento normal. A medida foi estabelecida pelo tribunal. A publicação estabelece que cada fórum deve decidir sobre a necessidade da suspensão, a critério do juiz titular da unidade. O objetivo da medida visa assegurar a integridade física de funcionários e jurisdicionados. A paralisação do atendimento pode ocorrer até a próxima sexta-feira.
Nas unidades onde o atendimento for suspenso, os servidores permanecerão em atividade em regime de teletrabalho. Audiências e prazos processuais não serão afetados, uma vez que já se encontram suspensos até o dia 20 de janeiro, em razão do determinado artigo 220 do Código de Processo Civil. Direto da redação, Marcelo Raulino para o Alerta Geral. São 7h10. Depois da sequência de incêndios a ônibus e carros de repartições públicas e particulares, os bandidos tentam inviabilizar serviços básicos essenciais para a população, como nos conta Sátiro Salles. Os ônibus e vans do transporte coletivo ou de passageiros não são apenas os alvos dos bandidos que transformaram nos últimos 7 dias o Ceará o estado mais violento do Brasil. Os criminosos miram também os serviços essenciais à população, como manutenção da rede elétrica, entrega de correspondência e até mesmo a coleta de lixo. A Enel, empresa concessionária de energia elétrica do estado do Ceará, revelou nesta terça-feira que pelo menos 10 veículos utilizados para atender os chamados dos clientes foram incendiados na cidade e na região metropolitana de Fortaleza, além do interior do estado. Os bandidos inibem a realização dos serviços técnicos, queimam os carros e provocam ainda mais prejuízos à população. Com os ataques, a Enel restringiu e atrasa o restabelecimento da corrente elétrica. A empresa de Correios e Telégrafos ST também reduziu as atividades dos carteiros, principalmente na capital. Quem tem correspondência a receber precisa se deslocar às lojas de atendimento. Se não bastasse, a população de Fortaleza também sofre com lixo acumulado nas ruas da cidade. O fato que tem sido comum até mesmo antes dos ataques criminosos, mas o quadro se agravou ainda mais nos últimos 3 dias. A Prefeitura de Fortaleza, que tem falhado na limpeza urbana, está sendo cobrada a normalizar os serviços de coleta de lixo. Da redação do Ceará Agora, Sátiro Salles, para o Jornal Alerta Geral. São 7h12. Os ataques criminosos estão afetando a vida dos cearenses e a economia do estado. As vendas em todos os setores do comércio, por exemplo, apresentaram queda de 90% desde que os atentados foram iniciados, estimam o Sindicato dos Comerciários e o Sindicato dos Lojistas de Fortaleza, Sindilojas. A onda de atentados faz com que algumas pessoas fiquem em casa, o que impacta na vida dos comerciantes. Quem mora em Fortaleza ou na região metropolitana, onde normalmente há movimentação por conta do agito do comércio e dos bairros residenciais, percebe que alguns pontos estão praticamente desertos. Em ruas do Grande Bom Jardim, muitas lojas não abriram nesta terça-feira. No bairro Edson Queiroz, a não ser os grandes supermercados e farmácias, os demais comércios fecharam suas portas. No centro de Fortaleza, o cenário se repete. Lojas vazias e sem clientes. Em Caucaia, pelo segundo dia consecutivo, comerciantes nem arriscaram a abrir suas lojas. No Eusébio, as ruas ficaram praticamente desertas. Parecia um feriado. Muitos moradores estão assustados e preferem ficar recolhidos diante das ameaças nas ruas. São 7h13. Olha, multas de trânsito poderão ser pagas com cartão de débito ou crédito. O Elton Silva. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, autorizou nesta terça-feira que empresas credenciadoras, subcredenciadoras ou facilitadoras processem operações e pagamentos de débitos relacionados a multas de trânsito e outros relativos a veículos e a carteiras de habilitação por meio de cartão de crédito ou débito. A autorização, publicada em portaria no Diário Oficial da União, destaca que as operações se darão por conta e risco de instituições e integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro SPB. Os interessados deverão encaminhar requerimento ao diretor de Infraestrutura Rodoviária do DENIT. Estabelece a medida. O Elton Silva, da Sunzum Grande Cariri, para o Alerta Geral. 7h14. Agora eu convido o jornalista Beto Almeida para antecipar os destaques do bate-papo político. O governador Camilo Santana elogia o ministro da Justiça Sérgio Moro e tenta abrir as portas do Palácio do Planalto. E ainda, Beto Almeida, bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Em uma semana dos ataques criminosos, Luzenor, e a cobrança agora recai sobre a Prefeitura de Fortaleza, viu? Para que retome coleta de lixo, serviço de saúde e o transporte que continue irregular. O prefeito Roberto Cláudio reúne a equipe hoje, Luzenor. A transposição
atenção na agenda do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro monta grupo de ministérios para priorizar ações no Nordeste. Estado do Ceará será beneficiado com a retomada ou aceleração das obras da transposição de águas do Rio São Francisco. E a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa tem um novo capítulo e agora, Luciano, promete ser encerrado de forma definitiva. A bancada do PDT bate martelo e fecha apoio a José Sarto, que vai presidir a casa. E ainda Beto Almeida, ex-candidato do PDT à presidência da República, elogia apoio das forças federais no Ceará e chama MBL de facção criminosa. Enquanto isso, o PDT, insatisfeito com a extinção do Ministério do Trabalho, Luciano, entrou com recurso do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. O novo começa todos os dias. E é para continuar fazendo um novo Ceará que o governo do estado segue inovando e investindo no início de tudo: nossas crianças. Estudos comprovam que o cuidado com a primeira infância gera benefícios para todos, a curto, médio e longo prazo. É nesse período que se desenvolvem as competências básicas para adquirir novas habilidades, gerando um ciclo de conhecimento intelectual e socioemocional fundamental para uma sociedade mais justa, segura e capaz. Em mais uma ação pioneira do governo, o programa Mais Infância Ceará oferece a cada criança todo o suporte necessário para se desenvolver e virar um adulto mais criativo, produtivo e feliz. É o governo do estado transformando o presente das nossas crianças e o futuro do Ceará. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7h18. Em meio à maior crise de segurança pública no Ceará, o governador Camilo Santana elogia o ministro da Justiça Sérgio Moro e tenta abrir as portas do Palácio do Planalto. Carlos Alberto tem mais informações. O governador Camilo Santana do PT, ao conceder nesta terça-feira a primeira entrevista após o início da onda de ataques que abalam a vida de moradores de cidades do interior e da Grande Fortaleza, elogiou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e classificou como um aliado contra o crime organizado e tenta, assim, construir um canal de diálogo com o governo federal. Camilo concedeu entrevista ao portal UOL. A série de atentados contra bens públicos e particulares começou na noite de quarta-feira e continuaram ao longo desta terça-feira. São 7 dias de intranquilidade que ainda não está contida, mesmo após a ajuda do governo federal, que encaminhou 500 homens da Força Nacional para dar assistência nas ações desencadeadas pelas secretarias de Administração Penitenciária e de Segurança Pública.
Como medida para enfrentamento das facções, Camilo Santana destacou na entrevista ao UOL que tem sido muito importante o apoio do governo federal e afirmou que os ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança, e o general Fernando Azevedo, da Defesa, têm sido importantes aliados na adoção de medidas contra o crime organizado. O Estado do Ceará, de acordo com Camilo, não abrirá mão de combater com dureza as organizações criminosas. Trataremos criminosos como criminosos. O endurecimento será contra todos que atentarem contra a sociedade, disse, para em seguida acrescentar. Para isso, temos a força do Estado, que não é só o governo, mas também a Justiça, Ministério Público e o Poder Legislativo. Da redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Eu li, Luziano, e vi a entrevista, né, do governador Camilo Santana, e eu gostei do tom maduro, moderado, ponderado mesmo do governador em fazer a análise dessa questão da segurança e da relação que o governo do estado, de forma institucional, vem mantendo com o governo federal. Nem mesmo quando perguntado, por exemplo, os jornalistas perguntaram para ele se havia tido alguma demora por parte do Sérgio Moro, do ministro da Justiça e do próprio governo federal em atender a demandas, o próprio governador foi muito rápido na resposta. Não houve, foi imediato. Ou seja, ele trouxe para si a tarefa de quebrar qualquer arestas, de dificultar qualquer tipo de relação e principalmente de imputar uma leve responsabilidade ou dificuldade no atendimento às reivindicações do governo cearense. Isso é bom, Luziano. Isso é bom porque finalmente nós começamos a entender, aliás, nós já entendíamos isso, mas eu acho que a população e os próprios governantes começaram a entender o seguinte: a hora do palanque mesmo já era, passou, e agora é administrar, Luziano. Então não adianta ficar... Eu vi alguns analistas, gente dizendo que a semana foi ruim para o governo federal, ruim para o Camilo Santana, que o governo inicialmente ainda vacilou, se mandaria ou não homens da Força Nacional. Não importa, não é isso agora se vacilou em 1 hora, 2 horas. O fato é que o governo federal atendeu a reivindicação do Ceará. Tem homens da Força de Segurança aqui, tem homens, por exemplo, da Bahia aqui, e o Ceará está dando as respostas. Estão aí 21 líderes, Luziano, de facções transferidos já, tudo já identificado, como todos sabiam. Então o governador Camilo Santana mostrou maturidade, está mostrando. Foi às ruas ontem. É isso exatamente o que o cearense espera. E que respeitem, principalmente, Luziano, esse momento que a gente está passando. O Ceará está vivendo momentos difíceis, o governo está mostrando maturidade, sabe que precisa dialogar com o governo federal e não adianta bateção de cabeça. As declarações do governador Camilo Santana dizendo que será incisivo e não irá recuar nas medidas contra o crime organizado são necessárias para transmitir à população o compromisso de quem está na linha de frente de uma guerra que não é apenas de um governador, mas de toda uma população que sofre nesse momento com as consequências dessas ações criminosas. Desde a quarta-feira, na noite de quarta-feira, nós temos, hoje completando 8 dias, e uma sequência de ataques que deixa o Ceará com a imagem de um dos estados mais violentos da nação. Além disso, Beto Almeida, como a Lucinha nos antecipou, as expectativas frustradas dos lojistas que têm hoje o registro de uma queda de 90% nas vendas. O movimento simplesmente despencou porque as pessoas não se sentem encorajadas para sair de casa, nem os comerciantes colocam em risco a vida dos próprios funcionários ou os negócios. Então nós vamos torcer que essas medidas adotadas pelo governo do estado, em parceria com o governo federal, continuem dando resultados e que nesta quarta-feira nós tenhamos a retomada de uma vida normal na Grande Fortaleza. Embora neste momento tenhamos um clima de chuva que faz com que muita gente atrase um pouquinho a chegada, mas vamos
torcer que a frota de ônibus esteja funcionando normalmente. Notamos que nos últimos 3 dias vem diminuindo de forma brusca o número de ações criminosas, embora tenhamos registrado nas últimas 24 horas algumas iniciativas dos bandidos, como aconteceu em Aquiraz, contra uma fábrica de processamento de castanha, e também no Eusébio, que teve um galpão de uma empresa de reciclagem incendiado nessas últimas 24 horas. Mas o certo é que a polícia está trabalhando, é que a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Administração Penitenciária estão agindo. E com essas medidas quebram a espinha dorsal do crime organizado. Porque na hora que são separados os grupos, os líderes de uma corrente, de uma facção criminosa, acaba-se o sistema de comunicação quebrado também, nessa separação. E aí, Luzeno, o que resta agora para nós, cearenses, fortalezenses, é retomar a rotina, voltar a ocupar realmente as ruas, frequentar lojas, academias, retomar suas atividades e principalmente também, Luzeno, cobrar, mas cobrar firme agora da Prefeitura de Fortaleza a retomada dos serviços essenciais. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a Prefeitura de Fortaleza, porque a cidade está verdadeiramente inundada pelo lixo. Antes, vamos voltar a falar sobre esses ataques das facções criminosas. O ex-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, elogia o apoio das forças federais ao governo do estado do Ceará e, em tom de indignação, chama o MBL de facção criminosa. O Carlos Silva conta os detalhes. Terceiro colocado na eleição presidencial, o ex-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, divulgou nesta terça-feira nas redes sociais nota de repúdio contra os deputados Kim Kataguiri, do DEM, e Arthur Duval, também do DEM, que gravaram vídeos dizendo que a onda de violência no Ceará é uma manobra petista para desgastar o governo de Jair Bolsonaro, PSL. Pedi permissão ao governador Camilo Santana para repudiar com toda a força as palavras criminosas de 2 irresponsáveis destes tantos que infernizam a vida brasileira, deputados de primeira viagem ligados a esta verdadeira facção criminosa que age na internet, o MBL, escreveu Ciro sobre o Movimento Brasil Livre, liderado por Kataguiri e Duval. Ciro ainda disparou: como se a gestão passada não tivesse sido dele, chutasse o formigueiro e criasse um caos dentro dos presídios, logo no início do mandato, para criar esse caos. Como ele muda tudo do nada, como se ele fosse governador novo, de renovação, disse o pedetista e ex-governador cearense. Para o deputado estadual também de São Paulo, Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, a resistência petista quer prejudicar o governo, custe o que custar, custe sequer vidas humanas lá do Ceará. Cria um caos desses, o cara vai lá, põe uma intervenção federal e você congela o Congresso, porque com intervenção você não consegue votar proposta de emenda à Constituição, afirmou o deputado. Com esse segundo, ainda o deputado Arthur Duval, Bolsonaro não conseguiria votar a reforma da Previdência, uma das suas principais bandeiras. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. Ciro tá corretíssimo, Luzeno. São canalhas. A palavra é essa. Poxa, canalhas. Como você tá canalhas duro em meio a esse clima assim tão ameno de que não respeita o sofrimento do povo cearense, não conhecem nossa realidade e ainda ficam, Luzeno, a divulgar esse tipo de teorias conspiratórias malucas. Esse mamãe falei aí. Teorias conspiratórias malucas. Gostei da expressão porque classifica bem essa não tem outra ação desses parlamentares. Não tem outra justificativa. É deplorável o que eles fizeram, Luzeno. Inaceitável. Inaceitável. E ainda se junta, sabe a quem? Acreditarem ou jogarem que um governador seria capaz de colocar a vida em risco de milhões de cearenses muita irresponsabilidade. Por um interesse político e partidário. Aí, é desonesto. Eles se juntam a um outro vídeo que foi divulgado ontem nas redes sociais daquela deputada federal eleita mais votada por São Paulo, a Joyce Hasselmann,
onde ela não vai diretamente nessa linha irresponsável, não, da teoria maluca tão completa dos dois, mas e sim, vai também colocando, Luziano, chamando o governador Camilo Santana às falas, chamando o governador Camilo Santana de incompetente, dizendo que nos últimos 4 anos o Ceará era governado por ele e que, portanto, ele não colocasse no colo do governo federal, portanto, do presidente Jair Bolsonaro, a situação que o Ceará vive hoje. Pelo amor de Deus, né? 7h30 e daqui a pouco o Beto Almeida, vamos falar sobre quais assuntos? Sucessão na mesa diretora da Assembleia Legislativa, tem novidades. E também tem boas notícias para o Ceará. O governo federal monta uma equipe de ministérios para priorizar obras na região Nordeste. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7h31. O presidente Jair Bolsonaro prioriza ações para a região Nordeste. O Ceará será beneficiado. O presidente fez reunião nesta terça-feira com a equipe de ministros. Mais informações com Carlos Silva. O Ceará entra na agenda do governo federal não apenas com as ações da Força Nacional para combater o crime organizado que deixa a população assustada. A nova agenda do Palácio do Planalto mexe com medidas que beneficiam a população da Grande Fortaleza e do interior do estado. Uma das medidas é a conclusão das obras da transposição das águas do Rio São Francisco, que faz parte da agenda do grupo de ministros anunciados nesta terça-feira em Brasília pelo presidente Jair Bolsonaro para alavancar ações para o desenvolvimento da região Nordeste. Segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o grupo interministerial designado para cuidar das questões que envolvem a região terá entre 6 e 8 ministérios que vão trabalhar em parceria para apresentar alternativas de desenvolvimento e atendimento para o Nordeste. A primeira reunião do grupo deve ser realizada na sexta-feira. A região é estratégica para o governo, já que na campanha de outubro de 2018, Bolsonaro foi derrotado para o adversário Fernando Haddad, do PT, em todos os estados da região. Duas questões são consideradas prioridades na agenda do governo federal voltada para o Nordeste: a transposição de águas do Rio São Francisco e as ações conjuntas de combate ao crime organizado. Informou para o Alerta Geral Carlos Silva. 7h33, jornalista Beto Almeida. Boas expectativas sobre esse grupo formado pelo governo federal, pelo presidente Jair Bolsonaro, para cuidar de uma agenda para o Nordeste. O Ceará será beneficiado, como disse o Carlos Silva. As coisas estão deslanchando, né, Luciano? Eu acho que houve aquele tropeço na semana passada do governo. Essa semana as coisas estão aí ainda começando a desenrolar. A gente lembra o seguinte, até aí, Luciano, essa primeira quinzena de janeiro, as coisas são assim. E eu acho que a tendência é exatamente o governo federal encontrar o rumo, azeitar a máquina, como se diz. São novos nomes, uma equipe diferente, nova. Então eu acho que o Ceará tem essa perspectiva de ver projetos que são prioritários para nós, como esse caso da transposição e de tantas obras federais, serem desenroladas e colocadas
na pauta de prioridade do governo Jair Bolsonaro. Porque pra gente o que interessa é isso, Luzinor. O que a gente quer saber é o seguinte, o Ceará está na prioridade do governo federal? Não importa, Luzinor, se é o Jair Bolsonaro, seja lá o que for, a gente quer que o governo federal tenha o Ceará nesta pauta prioritária. Pronto. Vamos esperar que isso aconteça às 7 horas e 34 minutos. Vamos falar, jornalista Beto Almeida, sobre assuntos da política no nosso dia a dia, embora na agenda ainda esteja as consequências, os desdobramentos dessa crise na área de segurança pública. Que, por exemplo, a população de Fortaleza sofre, e muito, nos últimos dias, com o lixo acumulado nas ruas. O prefeito da capital, Roberto Cláudio, estava ausente, de repente voltou e já cumpre uma agenda aí. Ele teria viajado aos Estados Unidos, foi cobrado a estar presente nesse momento de dor e sofrimento que a população enfrenta, que os comerciantes enfrentam com a redução nas atividades do comércio e, nesse momento, a preocupação sobre o lixo acumulado que com chuva, Beto Almeida, agrava o quadro de saúde da capital. Pois é, Luzeno, olha só, o prefeito, a assessoria de imprensa do prefeito Roberto Cláudio encaminhou, inclusive, essa informação que o prefeito Roberto Cláudio reúne hoje a sua equipe, hoje às 10 horas no Paço Municipal, com secretários, com prestadores de serviços públicos, e a questão é exatamente cobrar a garantia e a retomada, Luziano, dos serviços públicos de limpeza, transporte público, iluminação, saúde, é isso. O prefeito Roberto Cláudio, inicialmente, fez aquela viagem no auge da crise, foi inclusive criticado, o vice-prefeito Moroni Torgan também, mas o que os fortalezenses agora quer é praticidade. O fortalezense quer saber o seguinte, o lixo volta, Luciano, a ser recolhido, porque no meu bairro, recolher. No meu bairro, por exemplo, tem hoje dificuldade na coleta de lixo. São 7 horas e 36 minutos e também na pauta política, Beto Almeida, com a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa, ganha novos rumos. Nesse momento nós estamos no Facebook com as imagens ao vivo da nossa cinegrafista Camila Maciel, captando imagens do prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Chuvinha aí, né? Foco também da agenda política do Estado. Pois é, a Assembleia Legislativa, você disse bem, é foco da nossa agenda política, inclusive aqui do governo do Estado, porque passa por um processo de discussão, Luciano, da eleição da nova mesa diretora. E a novidade é o seguinte, é que o PDT, o PDT tem a maior bancada da casa, 14 parlamentares. O que ocorre? Há um acordo já batido, deve ser selado isso hoje de forma definitiva. O deputado José Sarto é o nome de consenso dessa bancada do PDT. Não tem mais a história do Evandro Leitão, do Tim Gomes. O nome é José Sarto. E é ele agora, Luciano, que vai conduzir a escolha do primeiro vice-presidente e também do primeiro secretário da casa, que são os dois cargos mais importantes, depois, logicamente, da própria presidência. O que ficou definido nessa reunião, nesse acordo que está sendo costurado aí entre a própria bancada do PDT, Luciano, é que também os nomes que foram escolhidos agora, fica acertado que eles não vão poder concorrer à reeleição lá daqui a 2 anos. Sabe para quê? Para evitar o que aconteceu, por exemplo, ultimamente, quando Zezinho Albuquerque acabou sendo eleito e reeleito por 3 vezes consecutivas. Mas o que a gente pode tirar dessa discussão, Luciano? É que ficou muito claro aí o seguinte, para mim, o governador Camilo Santana perdeu, vamos dizer assim, o controle em conduzir esse embate. O José Sarto é o nome de preferência dos irmãos Ciro e Cid Gomes, e está se confirmado já como tal, e é isso que vai ser. Nesse prédio da Assembleia Legislativa, na Avenida Desembargador Moreira, que a Camila nos mostra nesse momento a imagem da sede da Assembleia, que recebe a partir do dia 1º de fevereiro os 46 deputados estaduais que irão cumprir mandatos até 2023. Esse prédio, Luciano, bom que se diga é o seguinte, esse bolo de noiva aí de concreto que a gente vê aí de cima. Pudim, né? É um pudim aí. É exatamente onde fica o plenário, né, da casa, da Assembleia Legislativa, e a Camila está mostrando exatamente uma das alas, né, da Assembleia, que tem até hoje uma das arquiteturas mais inovadoras aqui de Fortaleza, Luciano. A arquitetura da distribuição dos gabinetes e do plenário, muito que nunca foi alterada, mas nos original. Últimos 4, 5 anos a Assembleia Legislativa ganhou novos anexos, como os nossos internautas podem nos acompanhar com as imagens ao vivo. Nós vemos da dois Camila deles aí, Freitas, né? Da Camila Maciel Freitas, é a arquiteta.
Olha, Beto Almeida, onde funciona a Universidade do Parlamento e também a área administrativa da Assembleia Legislativa. Valeu, Camila, pelas informações. A Camila volta já já, ao vivo também, nas nossas emissoras de rádio, fazendo registro sobre os ouvintes que nos acompanham, tanto pela internet quanto pelas emissoras de rádio. A partir do dia 1º de fevereiro, como eu estava falando, os 46 deputados estaduais tomam posse e elegem a mesa diretora. Pelo cenário desenhado por você, jornalista Beto Almeida, a briga que inicialmente poderia acontecer pelo cenário atual está se exaurindo, porque havia uma expectativa, ou era real, nos bastidores políticos. Quem acompanha o dia a dia da cena política no Ceará sabe que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado José Albuquerque, sonhava com o 4º mandato consecutivo, criou bases entre os deputados estaduais para conquistar esse novo mandato, mas foi atropelado quando o governador Camilo Santana expôs nas entrâncias do poder a preferência por um nome que estivesse mais ligado ao Palácio da Abolição, como Evandro Leitão ou Tim Gomes. Exatamente isso, Luciano. E olha só, é o que eu chamo de queda para o alto, né? Porque Zezinho Albuquerque perdeu, logicamente, ele queria continuar como presidente da Assembleia Legislativa, queria continuar como deputado estadual, mas aí está indo para a poderosa Secretaria de Cidades. E ele vai conduzir agora esse processo, no dia 1º de fevereiro, ele vai conduzir até lá, tem negociado, feito isso diretamente. Agora, é aquela história. A gente nem citou ainda um personagem que lá atrás manifestou que tinha todo o interesse e tal, que foi o ex-presidente da Câmara Municipal, né? Me ajude, se não falhou agora a minha memória. O Salmito Filho, que está no exterior e volta apenas no dia 15. Então, Salmito, na atual circunstância, é óbvio que é carta fora do baralho. Por quê? Porque José Sarto chegou na sua viagem, avançou, teve o apoio dos irmãos Cid e Ciro Gomes e está aí hoje selando esse acordo, fechando tudo que existe para presidir a Assembleia Legislativa pelos próximos 2 anos. Muita gente dizia que isso não seria possível, Luciano, porque Sarto foi fundamental para a decisão na escolha do Antônio Henrique, que é o atual presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. É um homem ligado ao deputado José Sarto e dizia o seguinte: ao definir ali o nome do presidente da casa, Sarto já estaria também selando o destino dele em não ser presidente. Mostrou que não foi bem assim. São 7h41, já na reta final desse nosso bate-papo político, com temas da política mesmo. Ainda tem agenda também da bancada federal, Beto Almeida? Tem, Luciano, uma coisa que eu nem chamei, mas que eu achei interessante é o seguinte: olha só. Paralelo a isso, a gente sabe que tem uma disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, que passa pelo Ceará, porque são 22 deputados federais, e tem também a disputa pela presidência do Senado. O senador Cid Gomes, por exemplo, está retomando esses contatos, investindo num bloco de oposição. E o nome ainda continua sendo cotado do senador Tasso Gereissati, embora eu não acredite muito nesta hipótese do Zenô. Eu acho difícil o senador Tasso ser eleito, acho que vai acabar havendo aí uma composição, mas o fato é, paralelo a essa questão dessa disputa para a Assembleia Legislativa, a bancada federal do Ceará está sendo aí assediada, inclusive na próxima semana, como nós falamos, tem reunião do Rodrigo Maia aqui mesmo no Ceará. 7h42. Camila Maciel, bom dia, parabéns pela filmagem aí, pelas imagens da Assembleia Legislativa. Já já nós teremos também, para quem nos acompanha pelas redes sociais, imagem de outras áreas do Ceará, ao vivo e de Fortaleza. Bom dia, Camila, ouvintes que nos acompanham. Bom dia, ouvintes, bom dia, Luzenô, bom dia, Beto. Vamos dar um alô hoje para o Francisco Antônio, ele está acompanhando a gente pela 91.1 de Guaraciaba do Norte, tá? Diel Lourenço, Várzea Alegre. Na FM 104. Agora eu errei. FM 104.9, a nossa Várzea Alegre FM. O Dácio Mendes, lá de Pentecoste, FM 91.9. Caxitoré FM. Isabel e Admar, lá no Quintino Cunha. Em Fortaleza, pela FM 104.3. José Andrade, de Tauá. Olha aí, na Trici FM, 106.1. E aqui, o Fábio Mendes fala que escuta o Alerta Geral todo dia pela internet e que dá dando os parabéns pelo excelente trabalho. E tem um ouvinte do Rio de Janeiro, Joaquim Magno. É cearense?
Cearense está no Rio de Janeiro. Camila, olha, quem mandar imagens de onde você estiver aí, da sua cidade ou de algum bairro de Fortaleza, vai levar uma caneca dessa aqui, olha, Beto, uma caneca que nós neste momento estamos usando aqui, ó, para você tomar água. Olha, todos do Alerta Geral, da bancada aqui do Alerta Geral, tem essa caneca aqui para tomar água, e nós vamos também a caneca do Jornal Alerta Geral, com a frequência das nossas FMs na Grande Fortaleza, e também do cearaagora.com.br. Quem pode mandar e para onde pode mandar a mensagem, ô Camila? Pelo nosso WhatsApp, né, 85 DDD 989402385, ou pelo Facebook Ceará Agora. Temos o Instagram, @Ceará Agora, e o Twitter Ceará Agora. Valeu, Camila Maciel. Beto Almeida, ainda tem notícias de política? Não só essa expectativa que existe agora, Zenon, em relação à definição do Supremo Tribunal Federal sobre aquela disputa para o Senado, se vai ser realmente votação secreta, votação aberta. O Senado está dizendo que vai seguir o que diz o regimento interno, mas até segunda já vai ter decisão sobre isso. Grande abraço, Beto Almeida. Já o Carlos Alberto Alencar chega com informações que retratam bem um novo momento da economia do Ceará, principalmente na área de exportações. Bom dia. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Na hora de embarcar no ônibus, facilite o troco. Pague sua passagem com cartão eletrônico ou notas de pequeno valor. Se você e um monte de gente adotar uma atitude simples assim, todo mundo sai ganhando. É muito mais agilidade e rapidez no embarque. Facilite o troco sempre que puder. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindônibus e Criarte. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Quer capacitação? Tá na mão! Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. Violência se combate com tecnologia de ponta, inteligência e gente preparada. Com as câmeras do Zoom e o sistema policial indicativo de abordagem, o Espia, hoje é possível rastrear 24 horas por dia os veículos utilizados para a prática de crimes em todo o estado. Esse sistema de proteção do Ceará virou um modelo para todo o país. É com inteligência e integração de todas as forças que vamos melhorar a segurança a cada dia. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A Cristina pega ônibus todos os dias e sabe que seu caminho não é apenas para a faculdade. O caminho da Cristina é realizar o sonho de ser pedagoga. A tecnologia do Sindônibus dá uma força. O aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o bilhete único, a biometria facial são alguns exemplos. Os colaboradores do Sindônibus pesquisam e desenvolvem tecnologia de ponta com reconhecimento nacional para a Cristina realizar o sonho dela e você os seus. Sindônibus, sua vida em movimento. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Economia e o seu bolso, com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Bom dia, Luzenô. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Seguindo as expectativas, 2018 quebrou recordes e se consolidou como o ano mais expressivo na história das exportações do Ceará. O estado contabilizou 2,320 bilhões de dólares vendidos ao exterior,
o que representa um crescimento de 10,7% ante 2017, quando nós exportamos 2 bilhões e 100 milhões de dólares. No comparativo com 2015, o valor das exportações de 2018 mais do que dobrou, sendo de 122,9% superior ao contabilizado 3 anos atrás, um pouco mais de 1 bilhão de dólares. Os dados são do estudo Ceará em Comex, realizado pelo Centro Internacional de Negócios da FIEC. Em dezembro, de acordo com o estudo, manteve-se a alta performance exportadora do Estado, com um crescimento de 36,7%. Os 259 milhões e 900 mil dólares vendidos ao exterior no último mês do ano representam o segundo melhor resultado mensal de 2018. Terceiro maior exportador do Nordeste, o Ceará representou no acumulado de 2018 12,55% das exportações da região. O saldo da balança comercial cearense no período analisado, porém, manteve-se deficitário em 205 milhões e 400 mil dólares. Caucaia e Aquiraz foram os municípios com os maiores percentuais de crescimento entre 2017 e 2018. O primeiro município apresentou um aumento de 74,2%, partindo de 46 milhões e 200 mil dólares para 80 milhões e meio de dólares, garantindo o posto de sexta maior cidade exportadora do Ceará. Aquiraz, por sua vez, ocupa a 8ª posição e saltou de 31 milhões e 400 mil dólares em 2017 para 48 milhões e 400 mil dólares em 2018, uma variação positiva de 53,8%. São Gonçalo do Amarante, 1 bilhão e 300 milhões de dólares, Sobral, 144,5 milhões de dólares e Fortaleza, 144,2 milhões de dólares, mantém-se como os municípios líderes nas vendas externas cearenses. O setor de máquinas, aparelhos elétricos e materiais elétricos e suas partes merece destaque nas exportações cearenses, com variação positiva de 140,9% em relação a 2017, totalizando 65 milhões e 300 mil dólares em 2018. Outros setores da pauta exportadora do Estado também exibiram aumentos consideráveis, justificando a performance positiva do Ceará. É o caso do líder em exportações, ferro fundido, ferro e aço, que cresceu 28,5%, chegando a 1,3 bilhão de dólares. O segmento de frutas e de pescados também contribuíram de forma bastante positiva, com um acréscimo de 9,3% e 14,2%, respectivamente. O setor de calçados cearenses, mesmo com uma redução de 15,4% em suas exportações, manteve seu posto em segundo lugar no ranking, contabilizando 264,5 milhões de dólares. Carlos Alberto Alencar para o Alerta Geral. São 7h53. O INSS encerra pente fino dos benefícios por incapacidade. O Vanderlei Moisés tem mais informações. Mais de 700 mil benefícios do INSS foram cancelados no último pente fino, encerrado em 31 de dezembro. A revisão do auxílio-doença e das aposentadorias por invalidez começou em 2016 e gerou uma economia de 14,5 bilhões de reais, segundo dados divulgados nesta terça pelo Ministério da Cidadania. Foram revisadas entre 2016 e 2018 cerca de 1,2 milhões de perícias.
De acordo com a pasta, 369.637 auxílios-doença e 208.953 aposentadorias foram cessadas. Outros 73.722, 45.726 de auxílio-doença e 27.996 de aposentadorias por invalidez foram canceladas por não comparecimento e 74.798, 36.953 auxílios-doença e 37.845 aposentadorias por invalidez foram cessadas por outros motivos, como óbitos e decisões judiciais. O Ministério da Cidadania informou que os benefícios que não passaram por essa fase do pente fino terão sua definição a partir das novas diretrizes do atual governo. A expectativa é que a equipe de Bolsonaro envie ao Congresso uma medida provisória para o próximo pente fino, que irá também endurecer as regras. Wanderlei Moisés, direto da redação, para o Alerta Geral. Agricultores de Russas deverão perder o pagamento do Garantia Safra. Quem traz as informações é Cid Ferreira. Mais de 1.400 agricultores poderão ficar sem receber as parcelas do Garantia Safra este ano em Russas. De acordo com informações colhidas junto aos órgãos ligados à agricultura, a Secretaria do Município não apresentou em tempo hábil o laudo das perdas das culturas de milho, feijão e mandioca à Secretaria do Estado e nem ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, como é o procedimento padrão. De acordo com a Ematece, Russas teve uma perca de 60% de sua safra em 2018 e tem direito ao benefício os municípios que perderam mais de 50% mais um de sua safra. Se não fosse a omissão da pasta, os agricultores já deveriam estar recebendo as primeiras parcelas do seguro, como já acontece em municípios vizinhos como Quixeré, Palhano e Limoeiro do Norte. Os agricultores já começaram a receber os boletos do Seguro Safra 2019-2020, mas reclamam da falta de garantias que, em caso de perca da safra, venham a receber os valores devidos. Da Sonsat Vale do Jaguaribe, Cid Ferreira para o Alerta Geral. São 7h56. Feminicídios e tentativas de assassinatos disparam no Brasil em 2018. Quem tem as informações é Carlos Alberto. O ano passado foi atroz para as mulheres. Os crimes de feminicídio e de tentativa de assassinato dispararam no país. Em alguns casos, mais do que dobraram. E 2019 começou ainda mais violento. Os números mostram que a covardia cresce no Brasil, reflexo, segundo especialistas, de uma cultura de tolerância e banalização da agressão contra a mulher. Dados inéditos revelam que 92.323 denúncias foram registradas e encaminhadas pelo Ligue 180, canal do agora Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 25,3% a mais do que no ano anterior. Em 2017, foram 73.669 denúncias. Para se ter dimensão da barbárie, 391 mulheres foram agredidas por dia em dezembro. As 26 páginas do balanço comparativo do Ligue 180 alcançaram um cenário que exige atenção. O assassinato de mulheres também cresceu. O crime aumentou 63%, passando de 24 assassinatos entre julho e dezembro de 2017 para 39 no mesmo período de 2018. Aqui no Ceará, segundo os últimos dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, de janeiro a agosto de 2018, foram registrados 309 crimes violentos letais e intencionais contra mulheres no estado. Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes e vamos direto para o mercado da bola, que foi quente ontem à noite. Finalmente terminou a novela entre Flamengo e Cruzeiro. Os dois clubes chegaram a acordo e a Arrascaeta já pertence ao clube carioca. O atleta deve assinar contrato ainda hoje. O Flamengo comprou 50% dos direitos federativos do atleta por 15 milhões de euros, cerca de 63 milhões e 700 mil reais. E o Flamengo não parou por aí.
aí. Ontem à noite também anunciou a contratação do atacante Gabigol. O atleta, que atuou no ano passado pelo Santos, pertence à Inter de Milão e chega para o Flamengo sem custos. O clube carioca vai pagar apenas o salário do atleta, mas não é barato, é R$1.250.000 por mês. E o clube carioca não parou por aí. Ontem foi frenético o dia para o Flamengo. O clube anunciou que está pretendendo contratar o zagueiro Léo Pereira do Atlético do Paraná e ainda não teria desistido do Dedé. E aí, vamos esperar para saber se o Flamengo tem mais jogadores para ser apresentado nos próximos dias. E agora vamos falando do futebol cearense. Após o goleiro Everson do Ceará receber proposta do Santos, o seu empresário chegou ontem a Fortaleza para tentar a liberação do atleta, mas o presidente do Ceará foi enfático: só sai se pagarem a multa rescisória à vista de R$6 milhões. Vamos aguardar o que vai dar. Já no Fortaleza, o clube corre atrás de reforço para a zaga. Com apenas 2 zagueiros, o treinador Rogério Ceni quer mais pelo menos 2 atletas para completar a zaga do tricolor. E ainda falando de Fortaleza, na última segunda-feira à tarde, o clube anunciou a contratação do atacante Matheus Alessandro, ex-fluminense. O jogador de 22 anos chega ao PC por empréstimo de 1 ano e vai se juntar a Edinho, Pedro Júnior, Emerson e Romarinho para completar o ataque do tricolor. E como falamos anteriormente que o Fortaleza corre atrás de um zagueiro, pode estar chegando. O zagueiro Pedrão, de 21 anos, que pertence ao Palmeiras, pode estar chegando no Fortaleza. O atleta está sem espaço lá no clube e deverá vir para a zaga do tricolor. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final da edição de hoje do nosso programa. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Em instantes no site cearagora.com.br. Na íntegra você tem todas as informações do programa de hoje. Tenham todos um excelente dia, um abraço e não esqueça o nosso encontro amanhã às 7 horas. Até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.